começar efetivamente orando, né? Nossa EBD, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para este momento de partilha da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui, daqueles que estão se chegando, e que Tua graça e Tua misericórdia possam ser conosco neste momento, nos elucidando quanto à Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal. Hoje, então, nós vamos começar nossa EBD estudando sobre o profeta Abacuque, né? Na realidade, todo o nosso tema do culto será o Abacuque. Eu vou falar um pouquinho dele na EBD, e o pastor vai pregar sobre o Abacuque. E a gente vai começar de uma forma assim bem didática, né? Pensando o que é o livro, né? O que é esse livro do profeta, né? A gente sabe realmente que o Abacuque é um profeta, porque o nome Nabi aparece aqui no versículo 1, verso 1, mas diz o nosso texto de abertura, né, no capítulo 1, verso 1, o oráculo que o profeta Abacuque viu. Então, oráculo, né, é um oráculo. Quando a gente geralmente pensa em oráculo, a gente pensa numa palavra que é dita, né? Mas aqui o termo em hebraico é massá. E massá, como vocês estão lendo aqui, é um fardo, é uma carga, especialmente um tributo, uma homenagem, figurativamente um enunciado de condenação que pode ser cantada. Olha que coisa interessante, né? Tudo isso tem a ver com o Abacuque, porque o que o Abacuque vai falar no seu livro é realmente, né, a condenação dos judaítas, né, do pessoal de Judá, da sua nação, né, pelos caldeus, né, pelos babilônicos. Isso porque Deus permite realmente, porque Judá estava chegando num ponto de iniquidade muito grande, né? Então Deus vai realmente condenar os judaítas pelos babilônicos, pelos caldeus. E de certa forma, né, o massá também tem a ver com uma canção, né? Como ele diz aqui, um enunciado de condenação que pode ser cantada. E a gente vê no capítulo 3 isso também. No capítulo 3 é o capítulo final do livro do Abacuque, né? E ele é um salmo, é um canto do Abacuque, né? Diz aqui no capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque a moda sigionote, né? E é muita discussão sobre essa palavra, o sigionote, e no final a gente vai ler. Ele vai dizer assim, no finalzinho do capítulo 3, né? Ao regente da música para instrumentos de cordas. Então, vejam, é uma condenação? É. O que o Abacuque vai falar no seu salmo? Também. Mas é uma canção e tem a ver com esse enunciado, com a primeira palavra do livro, o Ramassá, né? Muito bem. Qual era o fardo? Já falei aqui, né? Por um lado, né, tem a ver com a violência que havia em Judá, né, a opressão, a falta de justiça e a retidão, e por outro, saber que Deus colocaria fim a todas essas coisas terríveis, permitindo que o seu povo sofresse uma invasão na mão de outros povos que são piores do que ele, né? Então essa é a mensagem do livro, é o fardo que o Abacuque carrega, de saber que a violência que ele está vendo ali em Judá só vai terminar quando o povo for levado para o exílio, né? O Abacuque vai falar, vai debater sobre isso com o Senhor no capítulo 1 e no capítulo 2. E no capítulo 3 ele vai então começar o seu salmo. E ele vai falar esse salmo, na realidade, porque ele compreende, como ele vai dizer no seu célebre verso, né, que o justo viverá pela fé. É como eu falo aqui, né? Apesar de saber que o seu povo e a sua cidade sofreriam ainda mais do que estavam sofrendo, ainda mais violência, ainda mais opressão, ainda mais, né, dificuldades, Abacuque, confiante que o justo viverá pela fé, escreve um salmo, um poema musical, onde recorda os principais eventos que, no início, né, do início do salmo, ele recorda os principais eventos que acontecem no Sinai, e depois ele, então, vai falar sobre a invasão. E começa o nosso texto dizendo, né, no Salmo
capítulo 3, verso 2, né? Porque o primeiro a gente já leu, é a introdução, oração do profeta Abacuque, e ele vai dizer: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Fiquei com medo, né? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. O Abacuque já sabia, porque Deus já tinha falado para ele no capítulo 1, que os caldeus iam invadir o território de Judá. E aí o Abacuque, ele vai então clamar ao Senhor, e ele vai falar, né? Na tua ira, eu sei que você está com raiva desse povo, que esse povo só está fazendo coisa errada, mas na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aqui a gente tem o Abacuque, né, trabalhando dois conceitos teológicos muito importantes no Antigo Testamento. O primeiro é Hesed, é a misericórdia, né? Deus, ele é Hesed, ele é misericordioso, ele é bondoso, né? Ele é manso, isso é Hesed, mas ele também é Tzadik. E Deus, ele só pode ser essas duas coisas opostas porque ele é 100% cada uma delas. Porque ele é 100% Hesed, ele também consegue ser 100% Tzadik, 100% justo, né? E nessa justiça de Deus, às vezes, tem um pouquinho de raiva, tem um pouquinho de ira, né? Porque a justiça de Deus é totalmente contrária ao quê? Contrária à maldade, contrária, né? Então ele se ira, né? De certa forma, ao fazer a justiça. Então o Abacuque aqui, ele apela, né? Para as duas maiores características do Senhor. E ele vai falar, na ira, lembra da misericórdia, né? Quando você pensar em ficar muito irado com esse povo, lembra da misericórdia, da tua misericórdia. E aí ele continua. No verso 3 e no verso 4 ele vai dizer: Deus veio de Temã e do monte Parã o santo. Selá, intervalo musical aqui, né? A sua glória subiu aos céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como a luz. Da sua mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. E aqui a gente sabe, né, que Temã e Parã são o quê? São os locais por onde o povo passou, né, até chegar às portas da terra prometida. Então, Temã está relacionado, associado a Edom, né, e o Parã é a área do deserto muito próxima ao Sinai, aonde vão acontecer o quê? Vão acontecer as maiores manifestações de Deus no deserto. Após o êxodo, o local onde a teologia aponta como de grande manifestação de Deus nessa época é no Monte Sinai. A perícope sinaítica, né, como a gente chama, de Êxodo 19 até Números 10, capítulo 10, é a perícope onde Deus vai se manifestar de forma tremenda, grandiosa, né? E aqui é por isso que o texto vai falar no verso 4, né? Não, no verso 3b. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor é como luz. E da sua mão saem raios brilhantes. E ali está o esconderijo da sua força. No Sinai, a morada de Javé, o povo de Israel vê o monte fumegar, vê o monte tremer, né? Vê relâmpagos, vê fogo, não é? É o que ele está falando aqui de forma poética. Quando a gente vai lá em Êxodo capítulo 19, a gente começa a ver, né, que Deus realmente ele faz coisas tremendas, né? Diz o texto aqui do verso 19, né, que Deus começa a ver um monte, Deus está escondido e o povo vê um monte ali fumegar, né, e tudo mais. Deixa eu ver se eu acho certinho aqui. No verso 16 diz assim, do capítulo 19 de Êxodo, quando o povo chegou no Sinai. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Ouviu-se o som de buzina muito forte, de maneira que todo o povo de Israel que estava no arraial estremeceu. Por quê? Porque era a glória do Senhor, era isso aqui que ele está falando, né? Poeticamente, são as luzes, né?
são os raios, né? Tudo isso foi visto pelo povo no Sinai, né? E aí continua o nosso texto de Abacuque, capítulo 3, né? Deixa eu já abrir o meu Abacuque aqui. Capítulo 3, o verso 5 vai dizer: adiante dele vai a peste e atrás a praga ardente. Para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos se espalham, os outeiros eternos se abatem. Assim é o seu andar desde a eternidade. E a gente aqui lembra, né, quando a gente ouve logo falar de peste, praga ardente, né? A gente está lembrando em primeiro lugar do quê? Das pragas no Egito. Depois daquelas serpentes abrasadoras, lembra? Que atacaram o povo, né? Isso tudo mostra o quê? Mostra o poder desse Deus, Javé, né? Do Deus de Israel. E o que o texto quer falar aqui para nós, o que o Abacuque quer nos dizer é que, assim como o Egito sofreu todas essas pragas, todas essas calamidades da mão do Senhor, também a Assíria e a Babilônia irão sofrer. Porque o texto vai dizer, né? Ele para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes perpétuos se espalham, os outeiros eternos se abatem. Assim é o seu andar desde a eternidade. Então, assim como Deus fez com o Egito, Deus irá mandar pragas, Deus irá fazer calamidades também com esses dois inimigos de Israel. Verso 7. Vejo as tendas de Cusã em aflição, tremem as cortinas da terra de Midian. Então, Cusã aqui é o primeiro inimigo de Israel. Quando a gente lê o livro de Juízes, né, a gente vê, né, que Cusã-Risataim foi o primeiro opressor que teve ali oprimindo o povo. Até que Deus levantou um libertador, se não me falha, Otoniel ou Eude, deixa eu olhar aqui. Juízes capítulo 3, vamos lá. Vai dizer aqui, né? Otoniel, né? Então, está dizendo assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram-se do Senhor e serviram a Balaim, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, né? Então aqui o Salmo de Abacuque, né, ele está fazendo menção a esses inimigos, né, a esse pessoal. Vejo as tendas de Cusã em aflição, tremem as cortinas de Midian. Então Cusã, o primeiro opressor de Israel na terra prometida, e Midian, povo inimigo de Deus que pagou Balaão para amaldiçoar Israel, né? Balaque, né, ele era o rei moabita, mas o Balaque não estava sozinho nisso não. Os midianitas estavam juntos com os midianitas para oprimir Israel. Então aqui Deus está falando, né, através de Abacuque: veja as tendas de Cusã em aflição e tremem as cortinas de Midian. Verso 8 a 11, aqui eu não consegui colocar porque já era muita coisa no slide, e aí diz assim o texto de Abacuque 3: acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montados nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Descoberto de todo está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, antes o lampejo das suas flechas volantes e o brilho intenso da tua lança fulgurante. Né? É um texto até difícil da gente processar, né? Mas o profeta descreve aqui o Senhor dos Exércitos, esse Deus guerreiro, né? Que vai guerrear pelo povo. E aí ele vai dizer que os rios, o mar, fende a terra, os montes se contorcem, o sol e a lua param. Há uma carruagem do Senhor, ele está vindo triunfante sobre a criação, para salvar o seu povo e para destruir o mal. Tudo se desfaz na criação diante do poder do Criador. É isso que esse texto, do verso 8 ao verso 11, quer dizer. Por isso que ele diz: os montes se contorcem,
né? O abismo ouve a sua voz, né? E se levanta, né? O sol e a lua param. Então aquilo que Deus criou se rende diante dele, mas se rende de pavor desse Senhor dos Exércitos. O verso 13 ao verso 15. Tu saías, aqui o motivo da vinda do Senhor é apresentado, que vem como um guerreiro. E ele vem para quê? Para salvar o seu povo. E aí vai dizer o verso 13, tu sais para o socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe todos os fundamentos. Transpassas a cabeça dos seus guerreiros com as suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão, para que me espalhem, alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchas pelo mar, pelos montões das grandes águas. Então aqui é Deus que vem com o seu cavalo, né? Salvando esse povo. Verso 16. A vinda do Senhor apavora o profeta que espera em silêncio pelo dia do Senhor, pelo dia da angústia, né? Ouvindo eu, o meu ventre se comove, ao seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. E a gente aqui entra praticamente no final do Salmo. E olha como que esse Salmo, do versículo 12 ao versículo 17, ele é rico, né? Primeiro, ele apresenta um Deus que é um Deus poderoso do Monte Sinai, que faz relâmpagos, trovões, né? Está envolto numa escuridão. É este Deus terrível do Monte Sinai, que não só fez aquela demonstração de poder, como já tinha afogado os egípcios, já tinha mandado praga sobre o Egito, já tinha, né, feito e acontecido com os inimigos de Israel. Esse Deus é o Deus criador, é o Deus que quando ele desce na terra, nada, né, fica normal, tudo fica abalado. O Criador está aqui, está andando na natureza que ele criou, né? E aí o Abacuque vai então dizer por que Deus sai do seu alto e sublime trono, como vai dizer o Isaías, e vai estar na terra. Ele vem para salvar o seu povo da condenação que ele anunciou no capítulo 1 e no capítulo 2, né? E aí então a vinda do Senhor apavora o Abacuque. Ele fala, meu Deus, né? Se Deus, quando estava no alto do monte, fez o que fez, imagina agora ele na terra com os homens. O que vai ser de nós? E aí ele vai então falar no verso 17, aquele versículo que todo mundo já conhece, né? Mas que traduzem não tão certo, né? Porque o texto em hebraico vai dizer, né? Certamente a figueira não florescerá, não haverá fruto nas vides, falhará o produto da oliveira e os campos não produzirão mantimento. O rebanho será exterminado da malhada dos currais, não haverá gado. E aí, por que ele está falando isso? Porque realmente, quando os caldeus, quando os babilônicos invadirem Judá, nada vai sobrar. Não vai ter mais fruto para comer, não vai ter mais gado no curral, não vai ter mais nada, a cidade vai estar desolada, né? Mas o Abacuque, que conhece o seu Deus, ele vai falar, né? Apesar de toda a desolação, apesar de toda a escassez de alimento, de animais, ele vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, ele fará os meus pés como os da corça, me fará andar sobre os meus lugares altos. E esse é o Deus do Abacuque, que mesmo, né, sabendo que o dia da angústia para Judá chegará, que o dia, né, do Senhor virá, né, e vai deixar o território de Judá como terra arrasada, mesmo assim, o Abacuque é capaz de dizer, sabendo que o justo viverá pela fé, que ele se alegrará no Senhor, que ele se exultará no Deus da sua salvação, que o Senhor é a força dele e que os pés dele, né, vão passar por todas essas tribulações na certeza da salvação do Senhor. Essa é a mensagem desse salmo.
né? Um salmo muito bonito. Nossa EBD está assim com os minutos contados, são 19 horas, né? Mas eu queria que você começasse hoje o nosso culto pensando nisso. Pensando que por maior que seja a calamidade que a gente esteja enfrentando, né? Por maior que seja a dificuldade, o justo viverá pela fé, né? E como falou o Abacuque, né? A gente pode se alegrar no Senhor, a gente pode exultar no Deus da nossa salvação, porque o Senhor efetivamente é a nossa força. Tudo que a gente fizer, faremos na força do Senhor. Amém? Amém? Vamos encerrar nossa EBD nesse momento, né? Orando ao Senhor mais uma vez por essa exortação. Esse salmo é um salmo de exortação, que nos ensina que, mesmo em meio à maior calamidade, podemos continuar confiando no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Que Tua graça, Senhor, seja conosco agora no nosso culto. Que nós possamos, Senhor, sentir a Tua presença. Sentir, Senhor, a Tua forte mão sobre nós. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pedir ao pastor para encerrar a nossa EBD e daqui a pouco, 5 minutos, a gente está de volta.